A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 7ª lição. A Bíblia transforma as pessoas. Eu te pergunto, você acredita que a Bíblia transforma as pessoas? Você foi transformado pela palavra de Deus? Eu acredito que sim. Todos nós somos transformados por esta palavra. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Como podemos ser nova criatura, se não pela palavra do Senhor nosso Deus? Esta é a nossa lição de hoje. A Bíblia transforma as pessoas. O texto áureo vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A verdade prática diz que a palavra de Deus é viva, anula todos os conselhos e nos torna humildes diante de Deus. Anula todos os conselhos. Que conselhos são esses? Se anula esses conselhos, são porque esses conselhos não glorificam ao Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 4, versículos 11 a 13, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 6. Vamos ao texto. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. A nossa lição tem 3 pontos importantes que nós estaremos observando ao longo da lição. Primeiro, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Queridos, sem humildade é impossível reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sem reconhecer o Senhor Jesus, sem humildade, não tem como herdar o reino dos céus. A introdução diz assim: a Bíblia é de origem divina, seu amor é registrado na palavra. O amor de Deus nós vemos na Bíblia. Esse mesmo autor divino que é Deus, João vai dizer que ele envia o seu próprio Filho. Então nós vamos ver que esse único Deus vivo e verdadeiro, pois isso torna a mensagem poderosa para transformar o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano tal como uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. A ideia é o quê? Ela, como palavra, a espada, ela tem o poder de matar, não é verdade? A espada, que é a palavra de Deus, ela nos traz vida, mas ela também pode matar. A mesma palavra que traz vida, ela também mata. Por quê? Porque quem conhece a palavra e não pratica a palavra, caminha para a morte. Isso é fato. Não tem como fugir disso. Por outro lado, ela como espada, penetrando até a divisão da alma, do espírito,
discernindo pensamento e intenção do coração, ela vai anular, ela vai matar, ela vai aniquilar, a palavra vai aniquilar todo o conselho que se levanta contra Deus, contra a palavra de Deus e contra os servos do Senhor. Por isso que é muito importante nós conhecermos a palavra, recebermos a palavra, porque ela é a poderosa, inerrante, como já estudamos, e infalível palavra de Deus. Você já se inscreveu no nosso canal? Já acionou as notificações? Venha com a gente, tá bom? Venha fazer parte deste canal que está em crescimento cada dia mais. Estamos crescendo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E com estudos maravilhosos que trazem edificação para a nossa vida espiritual. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Jesus é a palavra. Você lembra o que Pedro falou sobre Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo, se Jesus é Filho do Deus vivo, ele também é vivo, como a palavra é viva e eficaz. Não se trata do ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Ou seja, por que a palavra de Deus não é obsoleto ou obsoleta? Por quê? Porque a palavra do Senhor é atual. Ela é mais atual do que a notícia que vai estar na internet amanhã, que vai estar na rede social amanhã. A palavra de Deus é mais atual. E o que vai acontecer amanhã, ela já falou hoje. Ela já está falando hoje. Avanço da ciência, da tecnologia, rumores de guerra, pais contra filho, filhos contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. Enfim, tá tudo aí. Tragédias, enchentes. Agora mesmo eu estava vendo a reportagem da enchente em algumas cidades do Rio de Janeiro. Peste, terremoto, tá tudo acontecendo. Então a Bíblia já fala sobre isso. Quando o noticiário vai dizer, a Bíblia já falou do que vai para acontecer nos últimos dias. E nós estamos sendo provas disso. Então ela é viva, porque o Deus da Bíblia é o Deus vivo. O Deus que inspirou os seus servos, os profetas ou os apóstolos a escreverem, é um Deus vivo. Logo, a sua palavra é viva. Por essa razão, a palavra é igualmente eficaz. Isto opera a vontade de Deus. Jamais volta vazia, como diz o profeta Isaías. A palavra que sai do trono de Deus para a nossa vida jamais voltará vazia sem que antes tenha cumprido o propósito. A palavra de Deus é a espada penetrante. O texto sagrado descreve a Escritura como mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. O uso figurado da espada de 2 fios ou de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Ela corta dos 2 lados, então ela corta com profundidade. As irmãs que usam as suas facas na cozinha, nós que usamos a nossa faca, nós vemos que nós temos uma parte da faca que nós podemos apoiar a nossa mão que não vai cortar, porque ela só tem fio, ela só tem gume de um lado só, ela só corta de um lado, mas a espada ela corta dos 2 lados para poder mesmo entrar no inimigo e penetrar. Nesse caso aqui, a palavra ela é poderosa e é super afiada. Não tem nada que a palavra não consiga vencer. Inclusive até a pedra. Até a pedra ela diz o escritor que a palavra é como um martelo que vai na pedra, olha, esmiuça a pedra. Não tem nada que possa contra a palavra. Tá? Então a palavra é poderosa. Ela é a palavra de Deus que corta com profundidade. Significa que ela atinge o âmago ou o centro do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Diante da palavra, o nosso verdadeiro caráter aparece. Nós podemos nos esconder para todo mundo, mas diante de Deus, diante da sua palavra, nós jamais iremos se esconder. Não tem como o homem se esconder
da palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ou seja, a pessoa pensou, lá na igreja Deus já traz a iluminação ao pregador e fala pela palavra o que está acontecendo, o que alguém está pensando, o que alguém está intentando a fazer. Porque ela discerne o pensamento. Nada está imune ao discernimento da palavra, nada. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais enganosas são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia, a rebeldia são desmascarados. Por isso que há um texto que fala que aquele que permanece em engano não permanecerá na congregação dos santos. Ou, uma vez mais, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Então a palavra de Deus, ela não brinca, ela vai trabalhar de forma poderosa. E ela então vai discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções. A gente vê alguém com uma boa intenção na igreja, mas a palavra já sabe o que a pessoa de fato está fazendo ali. Na hora certa, se for de Deus, fica, se não for, sai. Porque às vezes pode estar trazendo um prejuízo à igreja do Senhor Jesus. A sinopse 1 diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. O segundo tópico diz assim: a Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia são armas espirituais e não carnais. Isso porque nossa luta é de ordem espiritual. Ou seja, a nossa luta é de ordem espiritual e nós lutamos contra as forças de Satanás. Não é para lutar contra o irmão, contra a irmã, ou lutar uma igreja contra outra igreja. Não, queridos. Deus não nos chamou para brigar com outra igreja, contra outra igreja. A nossa luta é no mundo espiritual. O que nós podemos é debater no mundo dos pensamentos, das ideias, podemos debater com qualquer um, sem problema. Agora, partir para o corpo a corpo, não, isso não. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos difamar um outro pastor para poder pegar as ovelhas dele. Isso é coisa do diabo. E sabemos que é o diabo que age nessas afirmações aí. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração. E tendo feito tudo, perseverar. A armadura de Deus, como está lá aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 a seguir, você vai observar a importância de você ter cada item desta armadura de Deus. Não dá para a gente comentar aqui, porque senão seria uma outra aula. Mas você observa bem, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração são fundamentais para o crente que quer vencer. Essas são as armas espirituais que estão à nossa disposição. 2. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é quem? É o diabo. O líder das forças do mal no mundo espiritual é o diabo. Falo novamente. O líder das forças espirituais do mal no mundo espiritual é o diabo. E no mundo físico, ele usa pessoas que se submetem à sua vontade, às suas vontades. Pessoas que preferem fazer a sua vontade do que seguir a Deus. Então ele vai usar essas pessoas para praticar o mal. Porque o diabo não vem para fazer o mal. Ele usa as pessoas. Ele se apodera das pessoas para praticar o mal que ele quer. Mas ele é o agente do mal. A palavra de Deus anula o mal com a graça e o poder e liberta as almas da prisão espiritual. Se a pessoa desejar ser liberta, a palavra liberta agora. Se a pessoa quiser ser livre do diabo, a palavra vai libertar agora para a glória do Senhor nosso Deus. E isso é um fato. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão nova, Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos, ou seja, pensamentos contrários à palavra. Queridos, todos que se levantarem contra a palavra de Deus
irão se arrepender. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra afirma. Não tem uma pessoa que se levante contra a palavra de Deus e permaneça de pé, porque a palavra de Deus vai colocar essa pessoa no seu devido lugar. Ela vai trazer o julgamento. A palavra de Deus traz o julgamento, porque ela condena, irmãos. A palavra de Deus, ela condena a voz daquele que se levanta contra a palavra. Então ela vai condenar o quê? Ela vai condenar todas as premissas falsas, como a daqueles que falam as doutrinas, né, que são os ateístas, aqueles que são adeptos ao relativismo, que vai colocar que pecado não é pecado, porque é pecado para você não é para mim, o que é para mim não é para você. Mas a Bíblia não é relativa, ela não é relativa, ela é absoluta, é uma verdade absoluta. Outros vão dizer que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é mentirosa, que Jesus não existiu, que Jesus é uma invenção. Tudo isso a própria palavra vai pegar firme e vai condenar a atitude dessas pessoas e vai mostrar a deidade e a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como o secularismo e o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Tem pessoas que falam que Jesus não morreu na cruz, que Jesus é invenção. Ah, irmãos, parem com isso. Amigos, parem com isso. Não brinquem com essas coisas, não. Não se deem a esse desprazer de ir contra a palavra de Deus, porque um dia você será julgado por estar indo contra a palavra, e naquele dia essa mesma palavra que você é contra hoje, ela vai te condenar se você não se arrepender. Se arrependa enquanto ainda há tempo. A destruição de toda a altivez, o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere o quê? A toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Ou seja, eu julgo ser um conhecedor, eu julgo saber e vou dizer que Jesus é uma farsa, Jesus é uma mentira. Jesus foi um bom homem, mas Jesus não é Deus, Jesus não é nada. Mas e a religião tal? Essa é 100%. Então ele, através da sua altivez, ou até mesmo querendo se colocar superior, ele tenta anular a Bíblia Sagrada, quer menosprezar o poder da palavra, exaltando a si próprio. Mas isso não fica assim, porque a palavra traz um julgamento contra esta pessoa. Então aqui está incluso, entre outros, nesse estado de altivez, a rebeldia, o orgulho, a jactância. A jactância dá-nos uma ideia daquilo que é arrogante, daquilo que é vaidoso, daquilo que é orgulhoso. Tem tudo a ver com aquele que tem um coração altivo. E as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Como ele atua na mente? Na verdade, Satanás não tem o poder de conhecer o nosso pensamento. Ele conhece aquilo que nós falamos, aquilo que nós verbalizamos, ele vai conhecer, e a partir dali ele vai receber informações do que nós pensamos para começar a oprimir a nossa vida. Então ele vai começar a enviar informações dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, para quê? Para oprimir a minha vida. Mas graças a Deus, o único que tem o poder de conhecer a nossa mente, o nosso pensamento, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Satanás, de alguma forma, se ele sabe o que você pensa porque você falou, ele vai te oprimir naquilo ali. Você vai ser um escravo dele, porque ele vai te oprimir. Não porque ele conhece, mas você revelou a sua fraqueza, você disse para ele aquilo que era a fraqueza. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Ou seja, e eu vou dizer aqui, todo o poder do mundo, todo o poder, todas as autoridades, todos os governos, todos os reis, todos os magistrados, todos eles, todas as comarcas, todos os cartórios, todos os poderes que existem no mundo
querendo ou não, irmãos, serão e já são subjugados ao poder de Cristo e ao poder da sua palavra. Nada fica de pé. Todos os poderes que existem são subjugados ao poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos torna humildes. Diz assim: Deus aborrece a soberba, é verdade. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. E isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Porque se eu não resisto ao diabo, eu vou ser uma presa fácil na sua mão. Isso vai acontecer. As expressões sujeitar-se, humilhar-se, querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Deus não quer você se arrastando diante dele, não, irmãos. Não, não é isso. Alguém pode pensar: Deus me quer arrastando diante dele. Deus não precisa. Irmãos, Deus não precisa que ninguém se arraste diante dele para ser Deus. Agora o diabo, ele quer ver as pessoas se arrastando. As outras pessoas querem ver os outros se arrastando, para com isso acharem que são alguma coisa. Mas Deus não precisa. Ele é Deus absoluto acima de tudo. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, como disse Tiago, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Quer ser abençoado? Permita-se ser transformado pela palavra. A palavra de Deus, ela transforma, liberta, ela faz algo novo na vida da pessoa. Então Jesus não nos quer ver arrastando diante dele, pelo contrário, ele quer nos ver de pé, libertos diante dele, adorando o seu nome com sinceridade. Cristo, nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomar a forma de servo aqui é ser semelhante aos homens. Jesus veio para ser semelhante a mim e semelhante a você. Ele aniquilou a si mesmo, se humilhou, foi lá embaixo, veio cá embaixo na terra, pisou nos lugares mais difíceis, foi humilhado, foi cuspido, sofreu. Você conhece muito bem. Mas ele fez tudo isso por quê? Para nos dar um exemplo de humildade. E se o Salvador fez, por que nós não podemos fazer? Cristo, ele vai ser obediente até a morte de cruz. Ele, como Deus, pode dizer: Pai, eu não vou morrer na cruz, não. Eles pecaram porque quiseram, ninguém obrigou a pecarem, mas ele aceitou morrer na cruz. Ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Lá na oração do Getsemane, ele vai falar isso. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. E Pedro vai dizer: não, o senhor não pode lavar meus pés. Jesus fala: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Jesus está ensinando a humildade. Na verdade, o lavar o pé é vamos dizer assim, algo que ele fez para nos dar uma lição prática do que é humildade. Se ele, sendo Deus, lavou os pés dos seus servos, então nós também devemos servir uns aos outros, não com raiva, com ira, mas com prazer. Este é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece a palavra e imita os passos de Jesus. Imitar os passos de Jesus não é fácil, mas é possível, porque Jesus veio para buscar, salvar, libertar e nos dar em tudo o maior exemplo. Jesus tem sido um exemplo para você? Procure obedecer o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Ou seja, antes a pessoa tem nariz em pé, ele é empinado, não se curva para nada. Dura cerviz, como diz a Bíblia. Ou seja, o que é dura cerviz? Pescoço duro, que não se dobra. E tem pessoas que não se dobram diante do Senhor, mas precisam dobrar-se sim diante do Senhor Jesus. Porque o Senhor é que governa sobre todas as coisas.
E nós observamos aqui então que o verdadeiro cristão, ele se converte. Se converter é o quê? É mudar de atitude. É você caminhar em uma direção, de repente você fala, eu volto atrás, vou parar com isso. Eu vou caminhar de forma diferente, porque eu quero me encontrar-se com o Senhor, eu quero estar com o Senhor. E não posso viver nessa prática tão terrível, nessa prática que me distancia do Senhor nosso Deus. Paulo vai dizer e vai fazer um apelo para que os salvos andem como digno da vocação com que fostes chamados. Então nós temos que viver de forma digna, porque as pessoas nos veem como servo de Deus, vê você como pastor, como evangelista, como obreiro, como alguém bíblia, você, irmã, como a irmã de oração. Então, nós precisamos testemunhar no nosso dia a dia a obra que Cristo fez na nossa vida, que Cristo fez em nós. Falhamos, pecamos, mas precisamos nos arrepender diante do Senhor nosso Deus. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Quem faz a obra na nossa vida é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não fizer a obra, nós vamos produzir as obras da carne. Mas quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, as obras da carne irão sair, as obras que a carne produz em nós irá sair e nós iremos desenvolver o fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Por quê? Ela vai trazer um ranço, ela vai trazer aquilo de achar que é melhor do que os outros. Quantas pessoas, amados, se julgam melhor do que os outros, às vezes porque ganha mais, às vezes porque a sua igreja é maior, às vezes porque tem um grupo maior, se julga melhor, até na igreja. É um departamento fazendo competição com o outro, é a mocidade competindo com os adolescentes com a mocidade. É as irmãs do círculo de oração aí dentro do grupo levantam outro grupo para poder fazer frente. É o grupo dos obreiros que se levanta contra o pastor. Enfim, irmãos, é só Jesus. Mas sejamos humildes. Aprendamos com o Senhor a ser humilde. Já se inscreveu no nosso canal? Pastor Valmir Ribeiro, EBD Pastor Valmir Ribeiro? Não? Venha com a gente. Venha somar. Vai ser uma bênção saber que você está aí, você é participante desta vitória. Concluindo a nossa lição. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Eu lembrei aqui de Acã. Vocês se lembram? Acã, quando ele entra com o povo para destruir a cidade, ele pega lá uma peça que leva para a sua tenda que não era para levar. Quem falou? Quem falou para Josué? Foi Deus que revelou. Foi Deus que lançou provas. Foi Deus que vai dizer para eles, olha, isso não está certo, então faça isso, isso e isso. Quando o povo se levanta contra Moisés no deserto, a terra se abre e engole as pessoas. Irmãos, nós não temos noção do que é isso. As pessoas literalmente foram sepultadas vivas por causa da sua rebeldia. Por que sepultadas vivas? Porque a terra abriu, eles caíram e a terra fechou. A terra não continuou aberta, não. A terra abriu, engoliu e fechou. Foram sepultados vivos. Famílias inteiras por causa da rebeldia. Então sejamos humildes e glorifiquemos o nome do Senhor nosso Deus. Semana que vem, a lição 8ª vai falar sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei e os evangelhos revelam o Senhor Jesus. E é o que nós temos aprendido. Temos conhecido o Senhor por meio da sua poderosa palavra. Eu nunca vi o Senhor Jesus. Não sei se você já viu, mas nós o conhecemos pela revelação da palavra do Senhor nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e espero que esta lição de hoje, essa 7ª lição,
tenha falado ao seu coração e que você pode entender que eu e você só somos transformados pela palavra do Senhor nosso Deus. Fique na paz, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.